Então, boa tarde a todos. Meu nome é Ronaldo Ruiz, eu trabalho com o professor Gilberto, eu sou jornalista, a gente faz a parte de assessoria de imprensa de todo o material do Gilberto, e agradeço já antes ao professor pela presença de todos vocês estarem aqui, e eu vou fazer uma abertura breve entrevistando o Gustavo e a Cris, para vocês conhecerem um pouco mais das pessoas que estão próximos a ele. Por exemplo, o Gustavo, ele é o editor da editora Isis, que é a editora que edita todos os livros que o professor Gilberto escreve. Então, Gustavo, fala um pouco para a gente, ele pode ficar ali mesmo? Um pouco do que é a editora Isis. Bem, mais uma vez agradeço a presença de todos, num sábado ensolarado, Muito obrigado por todos estarem aqui. A editora Isis é uma editora que foi fundada em 2003 com o intuito de produzir e publicar obras de autores nacionais e estrangeiros em todas as áreas, mas basicamente nós estamos trabalhando mais a área esotérica, que é nosso forte. E foi assim que eu acabei um dia conhecendo o professor Gilberto. Ele apareceu na editora, me trouxe 8 livros, todos na área de egiptologia, Antigo Egito, que tem tudo a ver com nossa editora. E a partir daí criamos já uma certa amizade, uma certa intimidade com a forma dele escrever os livros, que tinha, como já disse, tudo a ver com a nossa editora. E como que é ter na editora Isis um escritor de sucesso como Gilberto? É um privilégio, porque dentro da área que ele escreve, dos temas que ele faz profunda pesquisa, conhece profundamente o tema que ele escreve, então não há dúvida que para nós é um privilégio, é uma alegria grande ter ele como nosso escritor na nossa editora. Hoje nós vamos lançar o Conheça Seus Karmas, mas já tem outros títulos já lançados. Então, desses que já foram lançados, como é que estão as vendas? O primeiro livro que nós lançamos foi o livro Cabala Egípcia. É um livro que hoje já passou para a segunda edição, já foram vendidos bem mais de 2.000 exemplares, e vamos para a terceira rapidamente. Esse foi o primeiro livro dele. O segundo é o livro Imhotep, que trata também sobre o Imhotep, que foi o construtor das pirâmides, e é um livro interessantíssimo também, e também está saindo muito, muito bem. O terceiro é o Conheça Seus Karmas, que é um livro que hoje está sendo relançado aqui, e também muito bem aceito no mercado, com muita aceitação, e enfim, está indo muito bem o livro. Nós temos um próximo lançamento que deverá ser entre setembro e outubro desse ano, que é um livro que estão colocando aqui na tela, é sobre a sabedoria de Buda no amor de Cristo. Tá? O livro é muito interessante, ele é muito bem escrito, muito bonito, A capa ficou muito bonita também. E, enfim, esperamos que tenha muito sucesso esse livro. Esperamos mesmo que tenha muito sucesso. Então, Gustavo, obrigado, eu agradeço. Vamos só sair um pouco do que a gente tinha programado. Deixa um recado para o professor Gilberto, que está aqui acompanhando a gente. Bem, o Gilberto esperou que continue escrevendo livros, porque ele sabe escrever muito bem, e que não pense em mudar de editora, não. Obrigado. Agora a Cristina, que é a organizadora de todas as viagens do professor Gilberto, que inclusive agora a gente está há 20 dias para fazer uma viagem para o Egito, E então, eu não sei se é a grande maioria aqui, mas eu mesmo não conheço a primeira vez. Conta pra gente um pouquinho como que é o Egito, o que é o Egito que o professor Gilberto tanto conhece, já até morou lá.
Oi, gente, boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Boa tarde, já que eu tô olhando lá, tá de noite, né? Boa tarde, me perdoe. Olha, conhecer o Egito é uma coisa única na vida. O que eu já vou há alguns anos para o Egito e é um país que todo mundo deveria ir pelo menos uma vez na vida. Uma vez ter a experiência de sentir a energia do país, saber um pouquinho mais dos nossos antepassados, das nossas origens. Ali a gente se reconhece, mais ou menos essa experiência que a gente tem quando volta do Egito. Eu já fui algumas vezes, Ronaldo está indo agora, o professor Gilberto já morou no Egito, ele tem muito mais histórias, eu acho que mais propriedade até para dizer para vocês que vale muito a pena. Então é realmente uma experiência única na vida e vale muito, muito cada momento, cada segundo lá naquele país incrível. E como que é a expectativa de viajar com a presença do professor Gilberto? A expectativa é maravilhosa, né? Porque é uma harmonia entre as pessoas, né? O grupo, geralmente, que vai conosco e que acompanha e que são seguidores do professor, qual é o diferencial? Lógico, eu já fui acompanhar grupos de ecléticos, assim, pessoas de outros segmentos, arquitetos, engenheiros, etc. Mas quem acompanha o professor Gilberto vai sentir no grupo uma harmonia muito grande. Então, assim, é como se você pegasse todo mundo com o mesmo perfil e, gente, vamos combinar para ir? Vamos, sabe? É uma família. Não existe uma coisa de, professor Gilberto e os seguidores. Não, não é isso. A gente vai fazer uma viagem de amigos mesmo, né? É uma viagem de uma troca de amizade e laços, inclusive, de amizade muito grande. Quantas vezes você já foi para o Egito? Olha, essa é a terceira vez que eu vou para o Egito. A primeira vez, até estava comentando isso, eu tive a oportunidade de ir a primeira vez ao Egito graças ao professor Gilberto Baccaro. Eu me encantei por esse país, voltei em 2012 para conhecer um pouco mais profundamente o país. E dessa vez, graças a Deus, novamente o Gilberto me chamou para organizar a viagem dele. A gente está indo agora em maio. E também a gente tem uma novidade, que é o Egito além das pirâmides, né? Isso mesmo. É assim, essa viagem, além, obviamente, de ser uma viagem para o professor Gilberto Baccaro, a gente vai aproveitar para rodar um documentário. O Egito além das pirâmides, ele é mais do que um documentário, ele é um projeto que vai abranger esse documentário, a gente vai rodar lá. É um documentário turístico-cultural, mas vai abranger todo o Egito. Tá? Depois disso, aqui em São Paulo, no mês de outubro, a gente vai fazer um evento e eu vou trazer o nosso egiptólogo do Egito que vai falar sobre egiptologia. O professor Gilberto é meu convidado especial para palestrar sobre esoterismo, cabala egípcia e misticismo. Então, todos estão convidados. A data agora, nós era para fazer em setembro, mas nós mudamos por uma questão de prática, questões práticas, às vezes nós mudamos para o dia 26 de outubro. O professor Gilberto certamente vai mandar um e-mail para todos que estão cadastrados aqui, convidando todos para participar, no caso, dessa palestra que ele vai participar. Além disso, em novembro, a gente vai de novo para o Egito, né? Fazer o quê? E aí, vocês terão, quem não pode ir agora conosco, não teve a oportunidade de fazer reserva, tem agora a oportunidade para ir em novembro, então não perca, né? A gente vai sair daqui dia 1º de novembro, vamos voltar no dia 17, são 17 dias, é quase o mesmo roteiro que faremos agora em maio, tá? Mas com o professor Gilberto Baccaro também. Pois é. Eu agradeço, Cris, a gente agora vai dar a palavra para o Gilberto. Obrigada, viu, gente? Obrigada pela atenção. O seu Gilberto agora vai falar, né? O tema que interessa para vocês. Boa tarde. Ronaldo fica aqui. Oi, boa tarde. Graças a Deus, eu agradeço a Deus por vocês todos estarem aqui. E eu estou recebendo aqui uma pessoa, para mim, assim, muito especial, que eu vou pedir que ela dê uma pequena entrevista para o Ronaldo aqui,
que foi a pessoa que começou tudo. É minha tia, Maria Lucita. Essa tia é importada, Maria Luísa. É que Lucita nós a chamamos. E ela é importada. A Argentina não manda só vinho e maçã, manda tia também. Vem cá, tia, faz favor. Até pensei que eu não ia conhecê-la, porque o Gilberto falou, ela não confirmou que viria, mas mas eu vim. Pois é. A gente tem que ajudar ele. Pois é, o Gilberto fala muito da senhora. E como que é para a família ter uma pessoa com tanta luz como o Gilberto? A família ainda não conhece. A única que tem mais com ele sou eu. Desde criança eu sempre acompanhei ele. Então, a família em si não vê ele na televisão, mas não sei, cada um tem a sua opinião. Eu tenho a minha, eles têm as deles. Ele fala que a senhora incentivava ele muito em fazer a leitura e ler livros. Ser um bom homem, porque a gente quando nasce, a gente tem que ser ou uma boa mulher ou um bom homem para incentivar outras pessoas. A gente tem que então eu sempre incentivei ele, porque quando eu estava no primário, que a gente veio da Argentina e eu ainda falava meio castelhano, e aí eu tinha uma coisa de saber, entende? Então eu li a biblioteca inteira do grupo escolar que a gente ia. Aí não tinha mais livro para mim. Aí eu li das pirâmides, eu li uma porção de livros das pirâmides. Não sei se é isso, eu não sei porquê, eu não sei, a gente teve sempre muito contato. Inclusive a mãe dele tinha muitos ciúmes de mim. Mas então se confirma que foi a senhora que incentivou ele a começar a ler? Eu sempre gostei de ler e sempre incentivei os meus filhos e os meus sobrinhos a ler. O único que seguiu foi ele. Então eu agradeço a Deus que pelo menos ele seguiu, né? Então tá bom. Tá bom, Gilberto. Obrigado. Maria Luísa. É Maria Luísa. Lucita é pra família. É apelido argentino. Entendi. Obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Tem um Papa argentino, tem o Messi e nós temos a Cristina, que é um horror. Tá bom, obrigado. Professor Gilberto. Obrigado, tia. Essa tia, quando ela me emprestava livros, ela punha violetas dentro do livro para eu ir achando. Aí eu punha outras flores quando devolvi o livro para ela. E foi ela e meu tio Jacinto que começaram o meu sentido de leitura, de ler, saber, compreender e buscar. Valeu a pena, tia. Obrigado. Obrigado. Queria começar falando para vocês que muitas pessoas dizem que os budistas não acreditam em Deus. E eu faço questão de abrir as minhas palestras falando para vocês que isso não é verdade. E hoje aqui eu vou mostrar para vocês de que nós acreditamos em Deus de uma forma muito mais profunda do que as pessoas possam imaginar. Porque o budismo, ele prega exatamente a perfeição da pessoa como ser humano. E isso faz com que todas as pessoas tenham condições de progredir na vida. Então vejam bem vocês, o que eu faço, né? As pessoas ficam maravilhadas com as coisas que eu faço na rádio ou na televisão, e na rádio eu trago apenas isso aqui. É daqui que eu tenho uma tabela com data de nascimento, e no momento eu abro a clarividência
e vou buscar as informações. E isso não é privilégio meu. Deus não deu isso para mim. Porque Deus deu o dom para todas as pessoas. Todos nós somos médiuns em potencial. Todos nós temos o nosso Deus africano, porque tudo iniciou na África. A vida iniciou na África. Então, nós temos uma raiz com a Mama África. E é exatamente isso que as pessoas têm que entender. Então, eu trago no meu programa bispos de igreja evangélica, pais de santo, né? Cadê o Ari? O Luiz, que é um pajé, né? O Jorge, que vai fazer os programas para mim enquanto eu estiver no Egito. Por quê? Nós temos que ouvir tudo, saber tudo. Não adianta eu falar para uma pessoa, eu não gosto disso, tá? Mas por que você não gosta? Você nunca experimentou, você não conhece. Tem que conhecer e tem que buscar suas raízes. A partir do momento que nós temos uma evolução plena, e nós temos fé e a certeza de que existe uma vida depois dessa, e essa vida é muito mais ampla e melhor, e é determinada pela nossa vida atual, nós podemos adquirir. Então, somente fazemos o milagre na nossa vida, como eu fiz na minha, através da evolução mental e espiritual. Sem essa evolução, nós vamos ficar presos nas rodas do karma. Então, veja bem, o louvado Buda, ele deixou escrito nas Sutras Agama as 4 nobres verdades que ele, sozinho, ele conseguiu descobrir em um momento em que ele estava embaixo da árvore Bodhi. Ele atingiu a iluminação, ele deixou de ser o príncipe Siddhartha para ser o louvado Buda. Ele fez exatamente esse comentário com Ananda. A verdadeira existência do sofrimento, a verdade que o sofrimento tem uma causa, o desejo, seja ele qual for. A verdade que se eliminarmos essa causa, eliminamos o sofrimento. E a verdade é que se eliminarmos essa causa, estaremos no nobre caminho óctuplo. O nobre caminho óctuplo, ele mostra exatamente o longo caminho para o Nirvana, que é o nosso objetivo. Nós não viemos aqui para sofrer, isso não existe. Nós viemos aqui para ter saúde, morrer no momento certo, ter uma boa alimentação, uma boa casa, uma boa bebida e ser feliz. Essa história de que karma existe e nós temos que cumprir karma, isso não é verdade. Isso foi posto em algumas literaturas de uma forma totalmente impensada e inverdadeira. Nós temos que eliminar, transmutar os karmas para sermos felizes. E temos aqui o nobre caminho óctuplo, que é composto das 8 formas para atingirmos o Nirvana. Nós temos que ter uma correta visão de todas as coisas. Então, quando vemos uma pessoa, algumas vezes não nos simpatizamos com essa pessoa. Por quê? Será que o problema é a pessoa? O problema sou eu. É essa visão que tem que ter. Então, por exemplo, né, você é mal atendido numa loja. Por quê? Por que você foi mal atendido? Será que aquela funcionária, aquela pessoa, ela estava em condições de atender? Ela estava em condições, cansada. Há pouco tempo eu fui no supermercado e fiquei impressionado. A menina estava exausta, ela não tinha mais condições de continuar a jornada de trabalho e cometeu alguns erros. Se eu fosse chamar a atenção, corria o risco dela até perder o emprego. Então eu tive a visão do problema da menina, né?
a correto entendimento de todas as coisas. Por que uma coisa existe e está relacionada? Então, é você perguntar o seguinte, né? Por que eu nasci nessa família? Não é por um acaso. E você tem que procurar a ter um correto entendimento da família, dos amigos, da sociedade e principalmente de você próprio. Se conhecer profundamente, aí você passa a ter um entendimento e um correto pensamento de todas as coisas. Olha, a pior coisa que uma pessoa faz é de falar um palavrão. Sabe por quê? Nós falamos, pensamos e ouvimos o que falamos. E jogamos uma energia negativa em cima de um praguejar qualquer, violentamente, está tão carregado de uma energia negativa que atinge a pessoa? Não, atinge nós próprios. A correta palavra. Aqui entra um pouco da filosofia de Mestre Jesus. Foi por isso que eu pesquisei durante 40 anos e escrevi o livro A Sabedoria de Buda no Amor de Cristo. Veja bem, substituam todas as palavras que vocês têm pela palavra amor. Mesmo que você não entenda, não vencemos as coisas da vida através de preconceito ou através de diferenças, mas através de um amor. E foi isso que Jesus falou. As corretas palavras, amor. A correta ação para todas as coisas, olha, é você dar o verdadeiro valor para todas as coisas, você ter uma ação ilibada de honestidade. Então, veja bem, eu posso falar para as pessoas no meu consultório, não faça isso. Por quê? Porque eu não faço. Não adianta eu, por exemplo, falar para uma pessoa, não vai para a balada, não vá se embriagar. De repente a pessoa vai e me vê lá. Então eu tenho que ter a correta palavra de falar, não faça, porque eu também não faço. Tá? A correta subsistência, o trabalho honesto, correto e necessário. As pessoas desonestas, vocês vão ver nos karmas, qual que é o fim dessas pessoas. Tá? O correto esforço e atenção para todas as coisas, estudar, trabalhar, progredir, ter fé e ter amor dentro de si. E a correta concentração para todas as coisas. Se eu não me concentro naquilo que eu estou fazendo, eu não consigo transmitir o que eu estou pensando. Então, quando eu faço a concentração, a meditação, eu estou simplesmente caracterizando mais o milagre da minha vida e o milagre da minha existência. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podem fazer. Nossa, eu sou um excelente professor, né? Eu tenho uma pergunta. Qual é? Eu li um livro há muitos dias que a gente não sai da família. A gente morre e nasce de novo na própria família. Olha, tia, eu concordo com isso. Entendeu? Quer dizer que a gente vai e volta. Vai e volta. As famílias, elas são formadas realmente no céu, pro lado de lá. A hora que eu falar da família, dá para entender bem a visão do budismo esotérico, do espiritualismo em relação às famílias. Já entendeu? Eu vou montar um gráfico e a senhora entende direitinho. Vai. A eliminação do sofrimento, né? É possível? É o nosso grande objetivo, né? É possível. E somente eliminando o sofrimento através do aperfeiçoamento e nas práticas do real caminho da compreensão de si mesmo, nos estudos das práticas corretas e as técnicas de concentração e a meditação que vão auxiliar a pessoa, né? Então veja bem, quando eu aperfeiçoo a minha mente, eu estarei dentro do caminho óctuplo. Para isso existem práticas.
Não adianta eu ter uma prática filosófica religiosa que me põe culpa, né? Há pouco tempo eu fui participar de um evento e estava uma senhora e que ela disse que Jesus morreu por minha causa. Eu disse, não, por que por minha causa? Eu nem estava lá. Eu não estava lá. Naquela sexta-feira eu não estava lá. Eu acho que cheguei depois, mas naquele momento não estava. Então não é minha culpa. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, veja bem, é exatamente isso, as práticas corretas. Não é pegar o que está pronto. Não é a pessoa pegar a oração ou pegar um mantra e fazer uma coisa mecânica. O objetivo não é nada mecânico. Nós temos que nos aprofundar muito em todas as práticas através da meditação e através da concentração. Coisa que aqui no Ocidente nós não temos o hábito, né? Infelizmente. Mas se nós pegarmos, é fácil manter meditação e concentração. É você colocar uma música suave, né? E você pegar, por exemplo, um piano, o som de um piano. E eu aprendi a separar mentalmente as notas no piano. E eu sigo com a minha mente a nota Sol. E eu vou buscar exatamente a letra Sol, né? O sentido dela. E a plenitude que essa letra musical tem. Aí o que acontece? Eu fiz minha meditação e a minha concentração e estou pronto para um dia de trabalho. Tá certo? A concentração deverá ser metodicamente praticada, olhando o nosso interior e buscando a consciência da nossa existência. Nós não nos conhecemos. Tá certo? Ninguém se conhece. Eu acho que nem eu me conheço direito, sabe? Apesar de eu procurar. A partir do momento que eu me conheço totalmente, e isso eu tenho que conhecer meus karmas, eu consigo eliminar os karmas. Aí eu começo a trabalhar o meu interior e eu fiz e consigo fazer um milagre na minha vida e faço o milagre da vida das pessoas, né? E a fé que nós devemos realmente considerar, a fé que anima a existência para atingir um nível de consciência e a capacidade que todos têm de alterar a vida para muito melhor, muito melhor, muito melhor. É que quando se fala de fé, a maioria das pessoas não sabe o que é. Tá? O que é ter fé? É aquela certeza. Vocês já ouviram falar, né, de Antônio de Pádua, né, Santo Antônio, né, o Santo Casamenteiro. Já rezei muito para ele, viu, Tiago? Um monte de vezes. Você não conseguiu. Acho que não rezei direto. Você me contou. Tem uma passagem da vida de Antônio de Pádua que tem muita semelhança com a vida de Jesus e de Buda, porque ele era o príncipe herdeiro das Astúrias, né? O príncipe herdeiro de Portugal e Espanha, e ele tudo abandonou para seguir os caminhos de Francisco de Assis, né? E numa das passagens dele, ele pregou numa cidade na Romênia, e ele disse que o mestre Jesus tinha falado nas Escrituras que os discípulos deles tomariam veneno e não seriam mortos. Então um pagão convidou ele para tomar vinho. E ele foi tomar vinho. E o vinho estava envenenado. E imediatamente ele recebeu aviso que o vinho estava envenenado. E ele bebeu. E nada aconteceu. Por quê? Porque a fé que ele tinha no que Jesus transmitiu, no que Jesus falou, foi tanta que o veneno não faz efeito. É o poder positivo da mente, é ter certeza dessa divindade maravilhosa que tem dentro de todos nós
que é o estado crístico ou o estado búdico. O método da eliminação dos karmas é a prática do melhoramento mental e psicológico que todos possuem e aplicar dia a dia a doutrina da libertação kármica, né? Veja bem, a partir do momento, eu, por exemplo, se eu brigar com o vizinho, bater boca, discutir, eu estou perdendo 1000 sementes de virtude que provavelmente eu levei 10 anos para adquirir. Então eu tenho que mudar a mente, eu tenho que mudar meu pensamento totalmente. É fazer um milagre interior. É tomar consciência que com raiva, com ira, isso traz mágoas. As mágoas trazem uma morte dolorida, uma morte problemática. É ter consciência disso. Através do Buda, né? Que é o próprio Buda, que é objeto de fé dos membros dos grupos religiosos budistas. E também a cada dia devemos renovar a nossa fé, direcionando o pensamento e gratidão espirituais. Aqui eu pus o verdadeiro esplendor da natureza de Buda, por quê? Porque eu sou um budista cristão, então eu tenho as práticas budistas, eu realmente sigo os caminhos do louvado Buda. Mas veja bem, a partir do momento que eu tenho retidão de caráter, que eu tenho fé e sou honesto, eu já consigo mudar isso, né? Algumas vezes vão as pessoas lá no escritório em que eu não consigo atender, eu não consigo abrir a cabala e fecha a clarividência. Então eu digo para a pessoa, vai procurar ajuda, né? Vai lá com a Fátima, vai com o Ari, vai com o Luiz, com o Jorge, que são os profissionais que trabalham comigo. Depois você volta, aí você paga a sua consulta. Agora eu não vou aceitar. Nem adianta que eu não vou te atender. Entendeu? Honestidade. Por quê? Todo profissional que mexe com o ser humano e com a cabeça do ser humano, ele tem que ser muito consciente no que ele está falando e muita honestidade em transmitir os conhecimentos, né? Eu, pessoalmente, não aceito um líder religioso que não tenha a clarividência e uma coordenação de si totalmente. Porque todos têm que evoluir o suficiente, fazer o milagre na vida dele, para fazer o milagre na vida das pessoas, tá? O Dharma é a verdadeira aplicação na prática dos métodos de treinamento. Então, veja bem, é constituir os mantras, os mudras e principalmente o pensamento. Gente, o pensamento e a língua é o que mais se adquire karma. É impressionante. Lá no Japão, eles têm um ditado que diz que o menor órgão do corpo é o que mais se arranja karma, que é a língua. Tem que ter um cuidado com a língua. Mas não é só falar. Só pelo fato de pensar, alimentou o karma. E vocês podem acreditar. Faça o exame de consciência. Quantas vezes vocês já alimentaram, vocês deram um leitinho no seu karma hoje? Principalmente quem saiu dirigindo. Então tem que começar, né? Não pode. O Kardasam não pode. Tá? Não pode, entendeu? Eu, inclusive, não posso, entendeu? Tem hora que não dá, mas não pode mesmo. Porque quando muda o interior, você muda tudo. E o Sangha, que é o grupo religioso, a comunidade religiosa em que a pessoa tem que participar. Olha, isso é um fator que eu considero muito importante, porque a pessoa fala para mim que não vou na igreja, eu rezo em casa. A casa da pessoa está preparada para receber Deus?
Porque na nossa casa nós comemos carne, tomamos um vinho, né? Relação sexual. Nossa casa é para isso, né? Isso é Deus? É? Deus compartilha disso? E rezar sozinho? Também não. Nós não sabemos o tipo de energia que está por aí, o que nós podemos atingir. O Evangelho no lar, maravilhoso. Tenha cautela. Você não sabe o que está ali atrás, o que está atrás da porta, e você está atraindo, e quando você atrai ele atrai os da rua. Tem que ter cautela, tem que saber o que rezar. E isso porque é o sangue. Quando nós rezamos em comunidade, a força, a energia das palavras, elas vão reagir com uma energia cósmica muito, muito maior. E eu percebi outro dia que quando eu fui à missa, a energia que estava emanando, no momento que as pessoas estavam rezando o Pai Nosso, foi impressionante como de repente a igreja inteira ficou iluminada. Então é a força da oração em conjunto, a força da oração da família. Mas até a família tem que saber o que rezar, porque tudo é bom, tudo é muito bom. Só que olha, quem ouve aqui o programa na Rádio Mundial, né? As minhas palestras na televisão, alguma vez eu ouvi vocês eu mandei vocês rezar algum tipo de salmo? Gostaria que vocês pensassem nisso. Mas eu mando rezar capítulos 5 e 6 do Evangelho de Mateus. E eu vou ensinar vocês a rezarem ele hoje. Vocês só vão ver se vocês mudam ou não mudam a sua vida. Vai lá, Zé. O método para a eliminação do sofrimento no cristianismo é praticar a doutrina de melhoramento mental e psicológico que todos possuem, e a doutrina de libertação do Mestre Jesus, porque ele também deixou o caminho. É que a maioria das pessoas não consegue ver o caminho que o Mestre deixou, mas está lá, que é o mesmo caminho do meio do louvado Buda. Os dois falaram a mesma coisa. Jesus proferiu o sermão da montanha. O louvado proferiu o sermão em Benares. São iguais. Só que Buda, ele falou esse sermão 500 anos antes de Jesus. Jesus não teve acesso a Sutras Agama. Isso vocês podem ter certeza. Essa história de que Jesus foi para a Índia é mentira. Isso aí ele não foi, não. Ele estava ali do lado da Palestina. Ele estava em Luxor, no Egito. E meu grupo agora, eu vou levar no local, a sala em Luxor, onde Jesus foi iniciado nas práticas mágicas do cosmos universal. Entendeu? Então, veja bem, é a renovação da fé e da esperança que Jesus deu para todo mundo através do capítulo 5 e 6 do Evangelho de Mateus. Renovar diariamente a fé, direcionando os pensamentos e gratidões espirituais ao verdadeiro do Divino Mestre, como foi ensinado pelos ancestrais. Eu sou budista, eu tenho uma prática diária e eu tenho uma prática de 1h50 por dia de mantras e mudras. Então, quando minha mãe morreu, eu mandei fazer os 49 rituais budistas para minha velha. E passou o tempo. Para mim, minha mãe estava salva. Alguém, o louvado Buda, deve ter mandado alguém buscar minha velhinha e levou para as camadas superiores. Eu tenho um amigo que, inclusive, trabalhou com Chico Xavier. Ele psicografa
e incorpora. Ele mais incorpora que psicografa. E nós estávamos no meu escritório conversando banalidade. Ele tinha perdido um filho de 39 anos e estava assim, eu tentando consolar, né, um pai nessas condições. E de repente eu olhei e era minha mãe. E minha mãe usava comigo determinado vocabulário que ninguém tinha conhecimento. É a coisa minha e dela. E ela falou para mim que eu nunca tinha rezado para ela. E minha mãe era brava, né? Minha mãe era muito brava. E falou, porque minha mãe falava palavrões. E me xingou muito. E ela própria. Mas eu sabia que ela não era. Não. Eu falei, mãe, eu fiz os 49 rituais budistas. Tá. Você é budista. Eu era católica. Eu quero 49 missas do sétimo dia e você vai assistir as 49 missas. A partir daí eu comecei a entender o que acontece na espiritualidade. Não adianta eu ser budista e os meus ancestrais terem sido católicos, porque eu não consigo salvá-los. Mas se eu mandar rezar missas periódicas pelos meus avós, meus pais, os tios que já se foram, mesmo eles não sendo católicos, eu estou mandando para eles uma energia de luz. E quando eles ascenderem espiritualmente, eu também vou. Que já vê nas minhas palestras, né, Jorge? Eu sempre falo isso, né, Zé? Sempre falo isso. Gente, não abandone os seus ancestrais, nunca. E eu fiz uma fórmula minha que vocês podem utilizar que dá certo. Vocês não imaginam como dá certo. Eu passo na porta de uma igreja, eu entro, falecidos da família Bacaro, falecidos da família Delia, falecidos da família Fagete, as 4 famílias que me acompanham, porque eu não sei como é que está essa italianada por aí, né, tia? Sabe como é que é? Italiano viveram em guerra. Eu viro mulher. Eu mandei já rezar para tia Elvira. Entendeu? Então eu mando rezar para todo mundo. Tio Zé, seu marido, também recebe. Todo mundo recebe missa. Por quê? Porque quanto mais eles ascensionarem, mais eles aliviam a minha carga espiritual, karmática. E se vocês tiverem esse hábito, vocês verão como a vida de vocês começa a fluir. Eu tenho uns clientes japoneses lá de Mogi das Cruzes. De vez em quando eles vêm, não tem nada para fazer, eles vêm até bater papo comigo. Japonês, que tem o hábito, né, o Kadasan, de cultuar os antepassados. E eles não tinham esse hábito. E eles falaram, olha, professor, de tanto ouvir o senhor falar disso, eu comecei a cultuar meus antepassados. E as coisas melhoraram. Então é exatamente isso aqui, olha. Nós temos que ter o símbolo do Divino Mestre com os nossos ancestrais. Até quem for de Umbanda, de Candomblé, de tudo, rezem missas pelos seus ancestrais. Isso é muito importante, né? Pode ser até lá na igreja da escrava Anastácia, né? É isso, varia de voto da escrava Anastácia. Uma vez por mês ou basta, como é que é, mais ou menos? Não entendi. Uma vez por mês, tanto a minha materna como paterna, ou não precisa ser uma vez por mês, pode ser menos. Veja bem, isso tem que partir do coração. Hoje vou rezar por tal família, entende? Porque se você sentiu essa necessidade, alguma razão tem. Entendeu? E eu falo isso para minha família, para meus sobrinhos. Tem que rezar pelo pai que já se foi. Depois que nós morremos, nós não conseguimos fazer mais nada do lado de lá. Nós estamos perdidos lá, ficamos sentados no umbral, esperando alguém abrir a luz para nós seguirmos. Não, é importantíssimo, porque conforme nós vamos rezando, vamos aliviando as coisas deles, a luz se faz presente muito mais fácil, muito mais rápida, e eles seguem o caminho da espiritualidade. Professor, Oi. eu aqui, ó. Olha, segunda-feira eu tive vontade de fazer isso, certo? Eu desci lá no meu bairro, passei frente à igreja, entrei e estava terminando uma missa. As
ainda consegui a comunhão. Eu gosto muito dessa parte, né? E aí me deu vontade, eu fui lá e marquei, só que eu não assisti. Porque a gente pode assistir a missa? Ou não? Olha, não precisa, entendeu? Somente quando na consulta eles pedem a presença da família, entendeu? Porque até foi meu irmão que pediu uma vez que ele queria uma missa só para ele e queria os filhos e o neto junto, a mulher, os 3 filhos e tudo mais, né? Foi feito? Não, claro. Mas eu fiz. Vamos lá, Zé. O princípio do valor. Todo valor, ele possui 2 faces. E vocês, por favor, se tiverem dúvida disso, porque aqui é a chave do budismo da linhagem Nyingma. Isso vocês têm que entender bem. Nós temos um valor que é relativo de tudo e um valor intrínseco. É o valor objetivo. Então, por exemplo, né? Se alguém me der de presente $10.000 hoje, é certo? $10.000 aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, não é? Agora, a diferença está, esse é o valor intrínseco, é o valor real de $10.000. Eu, por exemplo, o que eu faria? Não atenderia ninguém esta semana e já ia para o Egito. Eu ficava todo mundo esperando, todos vocês lá, né? Arandal, Ari, né? Eu ficaria esperando vocês já lá, em Danchur. Mas, por exemplo, né? Se a senhora ganhar $10.000 hoje, o que a senhora faz? Primeira coisa, vou cuidar dos meus dentes. Olha, tá vendo? Esse é o valor relativo, entendeu? A tia vai cuidar dos dentes melhor, entendeu? Eu viajo para o Egito, o outro vai comprar um carro, entendeu? O outro viaja para algum outro lugar. O valor intrínseco é $10.000. Qualquer lugar. O valor relativo é o que podemos fazer com esses $10.000. No Japão, eles têm uma história que o meu mestre, ele falava assim várias vezes durante as aulas, para que todo mundo fixasse isso aqui, né? E lá tinham alunos do budismo do mundo inteiro. Ele disse o seguinte, que tinha um homem que ganhou na loteria, porque no Japão também tem loteria, né? O cadastro. Só que lá é ien, né? Coisa diferente, né? E que um homem, 2 famílias distintas ganharam 50 milhões de ienes. Ele falou bem esse valor, é um valor no Japão considerável, né? Um deles pegou aquele dinheiro, contou só para a esposa, baixinho, né? Nenhum vizinho ficou sabendo. No outro dia ele foi no banco, ele investiu o dinheiro, passou a viver melhor. Um outro vizinho ganhou 50 milhões de ienes e fez um raro estradalhaço. Contou para todo mundo, ó, tô rico, né? Só que tinha o filho de um vizinho que precisava daquele dinheiro. O que ele faz? Ele entra lá, ele mata e rouba. E ele precisava daquilo para pagar uma dívida. Só que no momento que ele estava indo com o dinheiro pelas ruas para pagar a dívida, ele foi assaltado. Quer dizer, o cara, além de tudo, é azarado. Mas deu para vocês entenderem o valor do dinheiro, como é que é? Entendeu? Então, isso eu digo nas consultas. Cala a boca, fica de boca fechada. Fala menos da metade. Justamente para não alterar os valores. Vai lá, Zé. Então, o valor intrínseco, ele é genuinamente o próprio valor. Podemos dizer que é o valor inerente de todas as coisas.
O valor relativo é aquele que nasce de um relacionamento de um elemento com outros. O valor relativo seria o valor intrínseco, mais as diversas condições que determinam que a pessoa possui. Todo mundo tem seu valor intrínseco e o valor objetivo. Por exemplo, objetivar um emprego, um salário maior. É um valor relativo. Mas ir e conquistar isso é valor real, é valor intrínseco. Entenderam? Alguém tem pergunta? Nossa, eu sou um excelente professor, né? É bom, né? Vai lá, Zé. Nós somos uma energia. Tanha. Tudo que eu estou falando através do budismo Theravada da linhagem Nyingma, que são o budismo fundamental, que é o meu budismo. Então, veja bem, aquilo que na Gênesis diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai, né? É exatamente o Tanha. Não nosso corpo físico, nem nosso espírito, mas o espírito, ele é igual ao de Deus. Nós somos semelhantes a Deus, Jesus, Buda, Ramatiz, Krishnamurti, Mahatma Gandhi, todos eles. O que acontece é o seguinte: o Tanha é o que foi feito por Deus. E o Tanha é exatamente a nossa vida intrínseca e de valores. E o Tanha são as condições da vida atual que irá determinar nossa próxima encarnação, né? Então, veja bem, tudo que é consciência pura e genuína, ela foi criada pelo Tanha. É isso que reencarna. Nós somos o Tanha. Nós somos a partícula de Deus. E é isso que Deus quer que nós iluminamos o suficiente e voltamos à casa dele, né? E existe na mente de todas as pessoas um grande inimigo, que é o Yin, e uma grande energia, que é um amigo alinhado em. Mesmo assim, nós podemos considerar o Yin, o inimigo, como se fosse o seu Yin. Deu para entender? Não, porque isso é teologia budista. Vai lá, Zé. Agora vocês vão entender. Aqui, tia, o que eu expliquei. Quando nós encarnamos, essa energia Tanha, ela se transforma no destino Yin-Nem. Então eu tenho minha vida, que é aquilo que vai para Deus, que é o Tanha. É o meu espírito, o meu eu superior. Quando eu encarnei, eu ganhei o Yin, que veio uma parte do meu pai e uma parte da minha mãe, porque eles também receberam do pai e da mãe deles. E o Yin horizontal é a força kármica herdada nas vidas passadas. Então nós nascemos com 3 karmas nossos. São karminha: nascimento, vida, morte. Pronto. São nossos 3 karmas. Só que quando se trata da vida e da morte, nós temos os karmas dos pais que nós adquirimos. Então veja bem, todas as nossas opções de vida vêm do nosso pai. E as formas complementares de vida vêm da nossa mãe, inclusive da forma que vamos morrer. Herdamos da mãe. E isso aqui faz a repetição do destino compulsivo que todos nós temos. Vai lá. Está aqui. Se o Tanha é a consciência pura e genuína e o Yin são os aspectos compulsivos,
Temos então os karmas, verdade, em vidas passadas que nos obrigam ao reencarne. Por quê? Porque o louvado Buda, no início das Sutras Agama, ele diz o seguinte: nascer é sofrer, viver é sofrer, morrer é sofrer. Esses karmas, através dos Tanha, são acoplados aos karmas da família que vamos reencarnar. Então, nosso nascimento se deve a fatores kármicos do pai, todas as opções de vida de ambos e a morte, através dos karmas da mãe. Gente, vamos ser severos com vocês próprios. Não precisa falar para ninguém. Quanto da vida dos pais vocês estão repetindo? Sejam severos. Eu sou assim. Eu sou como a minha mãe. Eu sou como o meu pai. Entenderam? E isso aqui tem que ser rompido, para que os karmas enfraqueçam e desapareçam. Porque como herdamos de nossos pais, nós passamos para os nossos filhos. Então o entendimento seria o seguinte: se você não consegue resolver o karma da sua família, você está passando ele para o seu filho. Exatamente. Quando não conseguimos eliminar, vai para a meninada. Quando atingimos um nível de eliminação karmática, nós somos os grandes beneficiados, porque o maior sacrifício é nosso. Não é fácil, é uma jornada difícil e às vezes até que dolorida. Não dolorida, dor física, porque surgem dúvidas. Nós eliminamos em seguida dos nossos pais, depois dos nossos avós. Mas eles morreram, tá? Mas continuam vivendo na espiritualidade. E o DNA deles está dentro de mim. Depois vem os nossos filhos, depois os netos. Deu para entender? Com uma prática correta, nós limpamos 5 gerações da nossa família. Isso aconteceu na minha família. Na minha também. Também, né, tia? Tá. Igualzinha a minha mãe. Exatamente. E eu, até as doenças da minha mãe eu tenho. Tá aqui. Tá diferente. Deu para entender? E quem não tem filho tá ferrado, tem que resolver tudo sozinho. Ver filho para meu pai. Mas deve ter sobrinhos. Aí os sobrinhos são os beneficiados. Entendeu? Então veja bem, aquilo que tivermos de dificuldade na vida, os filhos ou os sobrinhos ou os netos não terão. Será tudo muito mais fácil. Porque, volta, Zé. Professor, Professor, por exemplo, se ninguém da família faz, alguém tem que fazer, né? Alguém tem que fazer. E esse alguém pode ser qualquer pessoa da família que vai fazer todo esse trabalho todo? Exatamente. Nem que seja uma única pessoa. Porque só pelo fato de ter feito já é um mérito na espiritualidade do futuro. Às vezes nem os méritos nem são usados nessa encarnação, mas na próxima. Uma pessoa da família fazendo já é a consciência da família. Entendeu? Ótimo. Professor, por favor. Não. No caso, meus 2 filhos não querem filhos. Parou em mim e no meu marido, como é que fica? Não, os filhos são os beneficiados, sim. Mas eles não querem filhos. Não tem importância. Então parou aqui. Parou ali. Outra coisa, essa linha perpendicular, o que é no gráfico? Aquela linha é o cruzamento das 2 linhas, é o eu superior. Obrigada. Entendeu? Agora aqui, olha, deixa eu mostrar umas coisas para vocês. Todo treinamento budista, tudo que tem, ele objetiva o quê? Eliminar esta linha aqui, ó. É isso aqui.
todos os nossos problemas estão nisso, porque aqui são 30% dos nossos problemas, aqui 70%. Então eu disse isso na entrevista que eu dei para Samira Chahine, que foi ao ar na semana passada. Eu expliquei isso lá, é o seguinte: o método de Buda é para eliminar isso aqui. Quando elimina isso aqui, não tem razão nem de continuar encarnado e nem de reencarnar. Porque rompeu o quê? O Tanha. Então o louvado Buda, ele trabalhou, ele estudou, ele se martirizou e ele conseguiu eliminar disso. Quem saiu ganhando? O filho dele, Raula. Entendeu? E eu até falei lá no programa que o louvado Buda, Sakyamuni Buda, ele passou o método. Só que o grande Buda, o grande iluminado, é o filho dele, Raula. E o príncipe Siddhartha teve que retornar mais uma vez. Por quê? Porque o príncipe, ele eliminou aquela parte de cima. E o que acontece? Raula superou, ficou mais fácil, porque ele já não tinha a carga karmática dos antepassados. Então ele evoluiu muito mais rápido, muito mais fácil. Por isso que todas as nossas atitudes positivas ou negativas, nós transmitimos para os nossos filhos. Tudo bem? Vai lá, Zé. Mais um aqui. Olha, nesse livro aí, né? Esse livro aqui que vocês adquiriram, eu escrevi esse livro. Isso aqui foi pesquisa minha. Fui buscar documentos de todos os tipos de budismo, de religiões. E é para fazer com que a pessoa se conheça profundamente e possa eliminar os karmas e que possa realmente evoluir espiritualmente na vida. Porque todas as nossas dificuldades, ela tem uma razão de ser, está presa no karma. Por que será que o ser humano possui karmas, né? A resposta é única, pela existência do Tanha. Então por quê? Se o Tanha é a consciência pura e genuína, alguma coisa nós fizemos lá atrás, bem lá atrás mesmo, né? Tudo cobrando ovo, professor? Como?